plenário faz sessões extraordinárias para adiantar tramitação da PEC do limite de despesas públicas. Senadores aprovam proposta que atualiza a lei de licitações. Especialistas acreditam que Donald Trump terá dificuldades para cumprir promessas de campanha. E você vai conhecer em detalhes a proposta de reforma da Previdência de Michel Temer. Boa noite. O plenário do Senado fez uma sessão deliberativa extraordinária na manhã desta quinta-feira. Foi a primeira sessão de discussão em segundo turno da PEC que estabelece um teto de gastos para o orçamento. A oposição reclamou que a sessão extraordinária não poderia contar como prazo para a votação da matéria, que está marcada para a próxima terça-feira. Não vamos aceitar a discussão dessa PEC em sessão extraordinária e somente em sessão ordinária. A conta para chegarmos à data do dia 13 só levou em consideração as sessões deliberativas ordinárias. Portanto, está havendo sim uma mudança na leitura, pode já ter acontecido, mas para que acontecesse era necessário que houvesse um novo entendimento e um novo acordo. Foi feito um acordo de calendário especial, a diferença é que foi pactuado na palavra, não foi escrito, e portanto o que nós estamos fazendo aqui, votando sim, é manter o acordo do calendário especial pactuado com os líderes e com a sociedade. O presidente Renan Calheiros indeferiu a questão de ordem e o recurso ao plenário confirmou a decisão. Está mantida a decisão do presidente da mesa e esta sessão é a primeira discussão da PEC 55 em segundo turno. Os senadores aprovaram o projeto que estende até 2018 o prazo exigido para a elaboração de planos de mobilidade urbana. Nós sabemos quão complexa é a elaboração de um plano de mobilidade urbana, como é um plano diretor. A lei previa, em 2012, um prazo de 3 anos para que os municípios pudessem apresentar os seus respectivos planos. Venceu, portanto, o prazo em abril de 2015. O que este projeto simplesmente faz é passar de 3 para 6 anos. Na sessão extraordinária, também foi debatida a proposta que permite à administração pública vender ao setor privado os créditos que tem a receber dos contribuintes, a chamada securitização. Mas, sem consenso, a discussão foi encerrada e a votação foi adiada para a próxima terça-feira. De fato, nós temos um problema com essa pauta. São matérias que ainda não estão maduras, pelo menos é o que me chega na conversa com alguns líderes e pelos posicionamentos. Está evidente, senhor presidente, dúvidas, incertezas em relação a esse tema, que é um tema muito relevante. Eu acho que o bom senso recomenda que a gente não vá para a deliberação. Mais 2 sessões foram feitas nesta quinta-feira para contar prazo para a votação da PEC do limite de despesas públicas em segundo turno. O plenário do Senado também aprovou em primeiro turno o projeto que atualiza a lei de licitações. O texto faz parte da Agenda Brasil, um conjunto de propostas para incentivar a retomada do crescimento econômico. Seja para comprar o pó do cafezinho ou para construir uma usina hidrelétrica, o governo é obrigado a seguir algumas regras. Hoje, essas normas de licitação estão espalhadas em várias leis. O projeto aprovado no plenário do Senado organiza toda a legislação. A lei, na verdade, condensou essas legislações, aperfeiçoou algumas novidades em um único instrumento, que, claro, vai facilitar a vida do dia a dia do gestor que milita com licitação pública. O texto traz algumas novidades. Ele permite, por exemplo, que uma mesma empresa fique responsável por várias fases de uma licitação, do projeto básico, que traz informações iniciais sobre uma obra, até a construção propriamente dita. Mas a chamada licitação integrada só vale para projetos acima de 20 milhões de reais. Qualquer risco para a entrega daquele objeto contratado é por conta do contratado. Então, você se livra de eventuais aditivos. Então, os aditivos praticamente desaparecem. O projeto cria um seguro para obras públicas, no valor de 30% do contrato. Se a obra foi interrompida por algum fato,
você tem o seguro pronto para ser acionado para poder concluir aquela obra. A obra fica mais cara? Fica, você vai pagar o seguro da obra, com certeza. Mas você tem a garantia que a obra não é interrompida. E tem mais. O texto cria um seguro adicional para garantir o pagamento dos direitos dos trabalhadores. Prevê o diálogo competitivo para contratos que envolvam inovação tecnológica. Em vez de apresentar um projeto fechado para os concorrentes, a administração promove conversas com empresas selecionadas. E elas é que vão apresentar soluções ao poder público. O texto simplifica a modalidade convite para contratações até R$ 150 mil. Nesses casos, o governo pode concluir uma licitação em até 3 dias. Na modalidade registro de preços, as empresas ficam obrigadas a atualizar a cada ano os valores dos produtos que pretendem vender ao poder público. O texto também atualiza os valores para a dispensa de licitação. No caso de compras ou serviços, o limite passa de R$ 8 mil para R$ 15 mil. Para obras de engenharia, de R$ 15 mil para R$ 60 mil. A comissão de licitação, formada por 3 servidores públicos, só vai existir em contratos considerados complexos. Os casos mais simples serão conduzidos por uma só pessoa, o agente da licitação. Para o Tribunal de Contas da União, o texto dá mais liberdade para o gestor público. Isso é uma faca de 2 gumes. Eventualmente, uma maior liberdade aplicada por quem não tem tanto conhecimento técnico, ou mesmo ético, ela pode ser temerosa. Eu acredito que o grande dilema, o desafio dessa lei é associar liberdade com responsabilidade. O plenário também aprovou uma convenção internacional para facilitar o pagamento de pensão alimentícia quando a disputa judicial envolver pessoas que vivem em países diferentes. O Senado aprovou ainda um tratado entre o Brasil e a Bélgica para colaboração jurídica na área penal. As 2 propostas vão à promulgação. A Comissão Mista de Orçamento aprovou os 16 relatórios setoriais. Na semana que vem, depois da análise de emendas e destaques, os senadores e deputados votam o relatório geral. A expectativa dos parlamentares é que o Congresso vote a lei orçamentária de 2017 ainda na próxima semana. Em votação do Senado Federal, senhores e senhoras senadores, que eu aprovo, permaneço como se conta aprovado. Em análise da proposta no que tange ao orçamento da educação, resumidamente, podemos dizer... Sem perspectiva de aumento de receitas e já levando em conta a PEC dos gastos, os parlamentares se debruçaram sobre a previsão das despesas de cada área temática para o ano que vem. 735 emendas foram atendidas integralmente e 45 parcialmente. O relator geral, senador Eduardo Braga, promete trabalhar até no fim de semana para que a lei orçamentária para o ano 2017 possa ser votada no próximo dia 15. O orçamento de 2017 está compatível com o que está previsto na aprovação, deve ser aprovado dia 13, da PEC dos gastos, a PEC 55, e nessa questão setorial da defesa e da justiça e cidadania, nós tivemos o cuidado de observar aquilo que está previsto no orçamento e ser compatível com os principais projetos desse setor. Além da questão da receita estar bastante justa, nós temos um teto do limite de gasto, o que significa dizer que mesmo que a receita crescesse, nós não podemos aumentar o gasto no orçamento de 2017. O presidente do Senado acredita ser possível votar os projetos previstos na pauta do plenário antes do recesso parlamentar. Nós estamos a 5 dias úteis do final dos trabalhos legislativos. Nós vamos trabalhar para que essa pauta seja levada a termo, seja levada em consideração. Nós vamos votar a PEC do gasto em segundo turno no dia 13. Nós vamos, se for o caso, promulgá-la no dia 15, esta PEC e outras PECs. Nós vamos cumprir a nossa pauta, vamos encerrar os trabalhos no dia 15 e vamos retomar os trabalhos em 1º de fevereiro. A pauta é longa, presidente. O senhor acha que tem clima para votar mais alguma coisa? Não, é que a circunstância política é que vai dizer, na verdade, o que é que do ponto de vista da pauta nós vamos poder entregar à sociedade. Eu vou me esforçar para que todos os itens sejam apreciados.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, terá grandes dificuldades para cumprir suas promessas de campanha. A avaliação é de especialistas que participaram hoje de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. Rubens Barbosa foi embaixador do Brasil em Washington e agora preside o Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp. Gunter Hudzit é professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Para eles, Trump, que toma posse como presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, não vai alterar a relação com o Brasil e com a América do Sul. O motivo é simples: nunca foram prioridade para os americanos. Mas o Brasil poderá sofrer com um provável aumento dos juros nos Estados Unidos. Investidores poderiam tirar dinheiro do Brasil em busca de mais retorno em território norte-americano. Eles já anunciaram que agora em dezembro o Fed vai aumentar a taxa de juros e a partir do ano que vem, segundo o Trump, vai haver um aumento maior da taxa de juros. Isso vai ter um efeito indireto sobre o Brasil, porque os capitais que estão investidos aqui vão sair. E nós vamos ter problemas aqui com relação ao câmbio, em relação à balança de pagamentos, por causa dessa saída de capital aqui. Segundo os debatedores, há muita incerteza sobre os rumos do governo Trump, porque ele indicou pessoas para cargos importantes do governo que contrariam o discurso de campanha dele. Por exemplo, o indicado para a Secretaria de Defesa é avesso ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, de quem Trump prometeu se aproximar. Será difícil para ele cumprir promessas como a deportação de mais de 2 milhões de imigrantes ilegais. Quem manda na política nos Estados Unidos é o Congresso. O presidente norte-americano tem uma capacidade muito pequena de implementar políticas. Não existe remanejamento de verba, não existe contingenciamento de verba, nada disso. O orçamento aprovado no Congresso é implementado. Se não for implementado, é processo de impeachment na hora. O establishment americano, que foi tão criticado durante a campanha pelo próprio Trump, o establishment americano é muito forte e vai manter as principais linhas de política externa, porque lá nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil não tem esse conceito, mas lá nos Estados Unidos conta muito o interesse nacional. Eu acho que aqui o interesse nacional vai prevalecer e os excessos que foram mencionados durante a campanha em relação aos muçulmanos, ao islamismo, aos imigrantes, ao muro, esses excessos de linguagem durante a campanha vão ser significativamente reduzidos. O professor de Relações Internacionais aponta também problemas para Trump separar seus negócios e de sua família do cargo de presidente. Ele vê risco de impeachment. Há uma chance muito grande que Donald Trump possa enfrentar um impeachment. Ele já anunciou que vai se afastar dos negócios da família e que a filha e o genro vão tocar os negócios. O problema é que o genro já contratou 5 advogados para conseguir pareceres que o autorizariam a fazer parte do staff da Casa Branca. Isso já geraria um conflito de interesse gigantesco. Por outro lado, senadores enxergam oportunidades comerciais para o Brasil. Por exemplo, se Trump sair do NAFTA, o acordo de livre comércio firmado com o Canadá e o México. Essa posição dos Estados Unidos em relação ao NAFTA poderá resultar num processo de aceleração e de intensificação dessa maior aproximação e das economias que são, em última instância, as 2 maiores economias da América Latina, o Brasil e o México. Parcerias agrícolas entre índios e trabalhadores em terras indígenas. O assunto foi discutido hoje de manhã em audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Na audiência foi apresentada a experiência do município de Nonoai, no Rio Grande do Sul. Lá, onde existem cerca de 39 mil hectares de terras indígenas e vivem 4 mil índios caigangue, foi elaborado um plano de gestão territorial com aval do Ministério Público, em que os índios fazem parcerias com trabalhadores brancos para desenvolver a economia local. Segundo as lideranças, as parcerias são diferentes do arrendamento de terras indígenas, que é proibido por lei. A parceria agrícola, ela é legal.
E os índios não precisam de chancela de governo, de qualquer instituição, para firmarem essas parcerias. E a parceria agrícola é quando o indígena ele emprega também a mão de obra dele junto na atividade produtiva. Os índios dizem que depois das parcerias, a situação social melhorou. De antes, quando nós montamos as parcerias e depois que começou as parcerias, o quanto que mudou da noite para o dia a situação dos meus caigangues. Estão estudando os filhos, portanto que hoje nós temos mais de 200 indígenas só da minha reserva que são acadêmicos, estão espalhados pelo Rio Grande do Sul inteiro, fazendo faculdades. Mas os caciques estão preocupados porque nem todos os promotores concordam com as parcerias. Na audiência, os índios obtiveram apoio do Ministério da Agricultura e também do presidente interino da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Não há por que confundir respeito à cultura indígena, respeito às tradições indígenas e tudo mais, com mantê-los numa situação de penúria. Parceria agrícola, incentivo ao seu conhecimento tradicional de preservação ambiental e similares, me parecem ser o caminho. Avançar com esse acesso às tecnologias aos povos indígenas também, porque afinal essa é uma produção relevante, essa é uma produção que faz a diferença e que não deve estar à margem da tecnologia atual. O Ministério da Agricultura, além do apoio que tem dado, deve estimular ainda mais, porque esse é o tipo do projeto piloto, do plano, que pode realmente dirimir conflitos. Essa parceria levou para a comunidade indígena o conhecimento necessário para melhorar a produtividade da produção do milho, da produção da mandioca, da produção do arroz, da produção do feijão. É uma quebra de paradigma e uma nova perspectiva de, digamos, inserção e de inclusão verdadeira social. A comissão mista que analisa a medida provisória que altera a gestão da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, aprovou hoje o relatório do senador Lazier Martins. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. E o programa em discussão, que estreia neste fim de semana, traz todos os detalhes dessa medida provisória. Você vai descobrir o que muda na EBC. Não perca! Começou hoje e vai até amanhã um debate sobre o Congresso que teremos daqui a alguns anos. A iniciativa da Comissão Senado do Futuro reúne especialistas de vários países. 2 dias para debater como será o Congresso Nacional daqui a algumas décadas. Que temas e realidades vão estar na pauta de deputados e de senadores? Desenvolvimento sustentável na América Latina, segurança alimentar, saúde, educação, impacto da comunicação nas relações humanas, entre outros temas, estão entre as preocupações dos participantes do evento. A solenidade de abertura foi no plenário da Casa. Esse evento é inspirado em evento anual realizado pelo Congresso Nacional da República do Chile, por iniciativa da Comissão de Desafios do Futuro, Ciência, Tecnologia e Inovação. Para evitar crises como a que enfrentamos hoje, o Brasil necessita urgentemente restabelecer a cultura do planejamento e da gestão responsável, 2 necessidades em nosso país, algo que já fomos capazes de realizar no passado e agora precisamos voltar a fazê-lo. Muitas vezes essas mudanças nos surpreendem e nós não temos ainda a capacidade de assimilá-las ou de realmente entender para onde nós estamos indo e quais são os caminhos que nós iremos percorrer no futuro. Hoje não basta construir o futuro, é preciso imaginar o futuro que nós queremos. Surgiram complicações que muitos chamam de erros do sucesso. O sucesso do desenvolvimento criou erros que agora temos que corrigir. Com essa pauta para os desafios e de como podemos construir uma sociedade melhor, uma democracia melhor, a partir desses desafios, pensando nas gerações futuras. Qualquer brasileiro pode ajudar uma ideia popular a virar projeto de lei. Para isso, é preciso preencher e assinar um formulário. Mas já pensou fazer isso sem sair de casa? Pois é, a assinatura eletrônica pode virar realidade, do que depender de uma proposta do senador Regufe, uma forma de acolher a participação pela internet e facilitar o exercício da democracia.
Esse é um dos temas debatidos no primeiro Congresso do Futuro. A gente tem um talento enorme para queixa. A gente se queixa. Existe uma cultura de que, assim, eu quero que a minha queixa se resolva e rápido, e não por mim, por terceiros. E a partir do momento que eu delego a resolução dos problemas a terceiros, eu me eximo da capacidade de interferir nessa resolução. Esse envolvimento político, ele dá trabalho. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem. A política, ela está relacionada a uma perspectiva de negociação de interesses. E esses interesses, eles precisam estar claramente, né, elucidados, e as pessoas precisam acreditar que elas podem se reunir, se organizar, se associar para a defesa dos seus interesses. Eu acho que os mecanismos em si das redes digitais, elas não produzem essa vontade, elas podem vir a produzir. As pessoas ainda não conhecem. Você pode propor algo que, se tiver um número de assinaturas suficiente, vai ser ouvido e vai ser discutido na comissão do Senado. O Senado nos deu uma forma muito simples de fazer isso. Era só você colocar o seu e-mail, eu acho, o seu nome e fazer a proposta. Não precisava de nada complicado. A minha proposta foi pelo fim da imunidade tributária das instituições religiosas. Eu consegui as assinaturas porque uma página do Facebook, que é a Ateia, que é a maior página de ateísmo do Brasil, e foi através dessa página, a divulgação na página deles, que se conseguiram as 20 mil assinaturas. Tudo através das redes sociais. Então, muitas vezes se fala participar, participar, participar. Bem, mas a participação está diretamente relacionada a uma deliberação. Então, os indivíduos querem participar, mas sabendo que eles vão ser ouvidos. Nós recebemos já mais de 10 mil ideias. Dessas ideias, 12 alcançaram 20 mil apoios e foram encaminhadas para a CDH. Lá na CDH, algumas já geraram audiências públicas, como a de regulamentar o aborto até a 12ª semana. Foram feitas 5 audiências sobre esse tema e também a de regulamentação da maconha. Essa, inclusive, já teve um relatório aprovado para a criação de uma subcomissão. Em 2014, eu enviei para a Cidadania algumas sugestões de debates para serem realizadas no Senado Federal. 2 delas foram aceitas para se debater projetos de lei sobre a legalização da maconha e do aborto. Em 4 dias a gente fez uma mobilização na internet com outros portais, com outros ativistas, e a gente conseguiu mobilizar 20 mil jovens em 4 dias para conseguir esse primeiro debate. A questão é como que esta população, utilizando desses instrumentos e também da própria segmento político, como que ele vai ouvir ou não essas demandas. É em função de tudo isso que nós estamos fazendo, através do senador Wellington, a primeira semana promovida pelo Senado do Futuro, trazendo especialistas do mundo inteiro para discutir o futuro e não o presente. Alguns acham que não faz sentido discutir o futuro quando o presente está tão ruim. Mas o presente está tão ruim porque a gente não pensou o futuro lá atrás. Antes mesmo de chegar ao Senado, a proposta de emenda à Constituição que reforma a Previdência provoca debate entre os senadores. E eles já adiantam que o texto enviado pelo governo Temer, que será votado inicialmente pela Câmara dos Deputados, deverá passar por alterações no Congresso. No ano passado, segundo o governo, o déficit da Previdência foi de 86 bilhões de reais. A previsão oficial é que este ano o rombo vai passar dos 150 bilhões e em 2017 vai ser de mais de 180 bilhões de reais. Além disso, a população está envelhecendo. Enquanto em 2015 havia mais de 8 trabalhadores na ativa para cada aposentado, a estimativa é que em 2060 a proporção diminua para pouco mais de 2 pessoas trabalhando por cada aposentado. Para evitar que a Previdência quebre, o governo propõe mudar a Constituição com urgência. A base de apoio no Senado concorda com a mudança, mas os senadores contrários à proposta consideram que ela retira direitos dos trabalhadores. Reforma polêmica, né, e necessária. Eu creio que o debate está só começando. Muitas alterações serão sugeridas. Mais um pacote de maldades, que é essa proposta de reforma da Previdência, pelo quanto ela fere frontalmente
os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Os quase 30 milhões de brasileiros que já estão aposentados e todos que já completaram as condições atuais para se aposentarem não serão afetados. Para os homens a partir de 50 anos e as mulheres a partir de 45, existe uma regra de transição. Eles terão que cumprir 50% a mais do prazo que ainda falta para pedir aposentadoria. Por exemplo, se de acordo com a legislação atual faltarem 2 anos para a pessoa se aposentar, ela terá que trabalhar 3 anos. Uma mulher que começou a trabalhar com 20 anos, depois de 30 anos de contribuição, com 50 ela se aposentava. Vai ter que trabalhar 15 anos a mais. O momento chegou. Ou você aplica a medicação dolorida, complexa, no paciente, ou ele morre. A idade mínima para a aposentadoria passa a ser 65 anos, tanto para homens como para mulheres, que tiverem contribuído para a Previdência por pelo menos 25 anos. O benefício vai ser calculado desta forma: 51% do salário e mais 1 ponto percentual por ano de contribuição. Isso significa que uma pessoa com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% da média dos salários. Se forem 26 anos de contribuição, recebe 77%. 27 anos, 78%. Cada ano de contribuição aumenta o benefício em 1%. Para receber 100% a aposentadoria integral, são necessários 49 anos de contribuição. Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar. Não existe. Então é tão absurdo que cai, não digo no ridículo, mas não tem bom senso. A conta não fecha. São 2 soluções possíveis. Ou aumenta a contribuição, o que já se torna muito difícil hoje, porque a contribuição já é bastante alta, ou então você restringe o acesso aos benefícios, especialmente quanto à idade de aposentadoria. A pensão por morte, que hoje é integral, será reduzida para 50%, com mais 10% por dependente. Com isso, a pensão pode ser menos de um salário mínimo. Não será possível acumular a pensão com uma aposentadoria. O beneficiado terá que optar por uma das duas. Eu acho que também é uma medida draconiana, acho que é uma medida que vai prejudicar as viúvas mais pobres, não é? E, portanto, eu não vejo como isso passe dessa maneira. Pode ser uma medida que não seja popular, que tenha uma certa impopularidade, mas que a gente tem que esquecer essa questão de popularidade e ver o que é bom para o país. Os trabalhadores rurais que hoje não contribuem também terão que pagar. O trabalhador rural vai ter que contribuir. Correto? Correto, tem que contribuir. Para você ter um benefício, você tem que ter a contrapartida sua. Demonstra um desconhecimento profundo do que é a vida do trabalhador rural no Brasil. Um trabalhador rural que chegue aos 65 anos de idade, ele não tem mais força para trabalhar. Os integrantes das Forças Armadas, os policiais militares e os bombeiros ficaram de fora da proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso nesta semana. Segundo o governo, as novas regras para esses trabalhadores serão estabelecidas posteriormente em um projeto de lei. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.